Olá, vamos a mais uma videoaula sobre o capítulo Fundamentos de Química Orgânica. O tema agora são as características gerais do átomo de carbono propostas por Cooper-Kekulé. Bom, primeira característica, o átomo de carbono é tetravalente, ou seja, ele forma 4 ligações covalentes. Para entender um pouco melhor, observemos a distribuição eletrônica do carbono. O carbono é um elemento de número atômico 6 e, portanto, a sua distribuição eletrônica em subníveis é 1s2, 2s2, 2p2. E 4 elétrons na sua última camada, que é a camada 2. Como ele segue o octeto em suas ligações, ele precisa adquirir 8 elétrons na sua última camada. Como ele possui 4, então ele precisa de mais 4. Então, ele forma 4 ligações covalentes. Vou aproveitar e deixar aqui também a distribuição eletrônica e, portanto, o número de ligações formadas pelos outros elementos que aparecem com frequência nos compostos orgânicos. Hidrogênio, número atômico 1, distribuição eletrônica 1s1. No caso do hidrogênio, ele precisa adquirir 2 elétrons, então ele só precisa de mais um, portanto ele forma uma ligação covalente. A gente diz que ele é monovalente. O oxigênio tem número atômico 8, sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p4. Então, em sua última camada, que é a camada 2, ele possui 6 elétrons, precisando, portanto, de mais 2 para ficar com 8 elétrons. Logo, ele forma 2 ligações covalentes e a gente fala que ele é bivalente. Nitrogênio, número atômico 7, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p3. Então, ele tem na camada 2, que é a sua última camada, 5 elétrons, precisando de mais 3 para poder adquirir os 8 elétrons na camada de valência. Então, ele forma 3 ligações e nós dizemos que ele é trivalente. Segunda característica do átomo de carbono. Então, nós sabemos que ele precisa formar 4 ligações. Ele pode fazer isso se ligando a 4 átomos diferentes. Então, nesse caso, eu tenho 4 ligações simples. Ele pode se ligar a apenas 3 átomos. Com um deles, ele forma 2 ligações, que a gente chama de ligação dupla. E com os outros 2 elementos, ele forma uma ligação com cada ligações simples. Ou ainda, ele pode se ligar a apenas 2 átomos. Com um deles, ele pode formar 3 ligações, nesse caso, ligação tripla, e com o outro, uma ligação simples. Ou então, ele pode formar 2 ligações com cada um dos átomos. Então, neste caso, 2 ligações duplas. Terceira característica do átomo de carbono. As suas valências são equivalentes. Fórmulas que estão aparecendo aqui do lado representam o mesmo composto químico, porque só houve modificação na posição em que o átomo de hidrogênio está aparecendo. Quarta e última característica geral do carbono. Ele tem a capacidade de se ligar a outros átomos de carbono
carbono, formando estruturas extensas que a gente conhece como cadeias carbônicas. E, aproveitando, como nós estamos dizendo que o carbono pode formar cadeias, a gente precisa dizer que, portanto, ele pode ser classificado quanto ao número de outros átomos de carbono que se encontram ligados a ele. Se ele estiver ligado a apenas um átomo de carbono, nós o chamamos de carbono primário. Se ele estiver ligado a dois átomos de carbono, nós vamos dizer que ele é um carbono secundário. Se ele estiver ligado a 3 átomos de carbono, ele será um carbono terciário. E se ele estiver ligado a 4 outros átomos de carbono, ele será quaternário. Deixei uma figura aqui do lado com uma estrutura, uma cadeia carbônica, na qual eu fui colocando a classificação destes carbonos, tá? Então, os carbonos que são primários estão com uma letrinha P, os secundários com uma letrinha S, os terciários com uma letrinha T e os quaternários com a letra Q. Então, por hoje, por essa aula, nós terminamos. Até a próxima videoaula. Beijinho!